Estamos recebendo em nossos estúdios o João Espada. Ele é membro da diretoria do Lar dos Velhinhos Adolfo Barreto e veio aqui contar pra gente um pouco como é que funciona o lar, qual a situação do lar hoje, quais as necessidades. São informações muito relevantes para a sociedade, mesmo porque é uma instituição que, fora os recursos públicos, ainda depende da doação das pessoas. Perfeito. Muito obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Bom, boa noite. Eu que agradeço essa oportunidade da gente poder divulgar um pouco o que é esse serviço para os idosos de Mococa. Só para ter uma ideia, no último dia 20, o Lar dos Velhinhos completou 99 anos de serviço, né? Então, o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer o centenário da instituição, uma instituição que sempre acolheu principalmente as pessoas que chegam com muita fragilidade no final da vida, né? E que é, na verdade, uma residência. Só que ela é uma residência especial, com uma série fantástica de serviços para oferecer para essa população, que, desde que entra, continua envelhecendo, adquirindo outros problemas, que a gente tem que, então, compor um serviço de reaproximação com família, quando tem, de dar toda a parte de apoio médico, de conseguir encaminhar essa vida dessas pessoas, e é um serviço muito caro. Quem tem um idoso em casa sabe hoje como é difícil, o cuidado é enorme. Para ter uma ideia, o Lar dos Velhinhos tem hoje cerca de 50 idosos, 30 mulheres e 20 homens. 30% deles tem o que a gente chama uma categoria de alta dependência. Eles são acamados? Acamados, 30% deles. E um idoso normal, em boas condições, chega a custar aí 2.500 a 2.700. Um idoso acamado pode elevar essa cifra para quase 5.000, coisa assim. Lá eles têm um atendimento multidisciplinar, né? Isso, a gente tem um atendimento multidisciplinar que vai desde o médico, o geriatra, a parte de fisioterapia, a parte de assistência social. Muitos deles estão desencontrados até das questões sociais mínimas, de documento, de receber o seu saláriozinho ou aquele benefício que o governo passa para quem não teve nunca aposentadoria, né? Mas tudo isso é uma questão muito difícil. Hoje, para ter um entendimento do que é a dificuldade do lar, hoje é uma operação anual de cerca de 1.800.000, né? Cerca de R$150 mil todos os meses, porque a gente é intensivo em mão de obra. Então, 50 idosos, nós temos mais de 30 empregados nessa estrutura para poder fazer, desde a alimentação, limpeza, o cuidado dos enfermagem. Funciona 24 horas, né? Funciona 24 horas, então você tem que ter uma estrutura dessa. Hoje, por exemplo, o financiamento disso é feito 25% com os recursos dos idosos, até porque tem uma limitação, por exemplo, ele só pode entrar com 70% da renda dele. E 30% tem que assegurar que seja para outras atividades que ele deseje fazer. Aí então a gente tem que compor, por exemplo, ele entra só com 25%, todo o demais a gente faz uma composição. Nós recebemos cerca de 25% do idoso, 10% de governo estadual, municipal e federal. Então dá cerca aí de 10 mil por mês que a gente recebe dessas fontes. Todo o resto você tem que ir buscar na sociedade. Nas nossas contas fica sempre faltando um mês, né? Pelo menos um mês, R$150 mil, o lar tem que ser capaz de, através de uma série de eventos, conseguir compor essa receita, né? Senão você não consegue manter nem as vagas que a gente tem. Então, agora mesmo, nós vamos fazer o leilão, que é uma das práticas já muito antigas, e que ele consegue nos ajudar nessa recomposição desse mês que fica faltando. Toda forma de doação, ela alivia o nosso caixa e a gente consegue superar. Às vezes, uma dessas fontes que a gente está recebendo,
por exemplo, de governo, pode atrasar, como aconteceu entre o final do ano e esse começo, aí você tem que compensar. E nós temos pouquíssima reserva para isso. Então, tudo alivia, né? Mas também a pessoa, mesmo que tenha pouquinho, ela pode se tornar sócio. Hoje nós temos aí cerca de 600 sócios ativos, que são pessoas que fazem contribuições mensais. E quem quiser se transformar em sócio, que está assistindo... Basta nos procurar e ligar nesse telefone no 3656-0203 e falar que quer, e a gente vai fazer a inscrição. Então, pode ser o valor que a pessoa achar conveniente, né? Nós fazemos a cobrança na residência, ou se a pessoa quiser um carnê para pagar via boleto, a forma que achar melhor. Porque essa contribuição constante, inclusive, ela nos facilita um planejamento financeiro. E permite até que mantenham os idosos lá, e que às vezes se precisa... Que abra vaga, né? Então, por exemplo, eu preciso para cada vaga, o lar tem capacidade física para chegar até uns 80 idosos. Nós estamos nos 50 idosos, né? E se mas a cada um novo idoso, eu tenho que compor essa diferença. Porque é medicamento, fralda. Isso, porque ele entra com os 25%, tem mais 10% que a gente conseguiria talvez aumentar, porque às vezes não consegue nem aumentar essa verba de Estado. Aí os 75% você tem que recomplementar. Então, se a gente tiver uma contribuição firme, eu posso fazer planos financeiros de aumentar as vagas, né, para a cidade, porque precisa. E outra coisa importante que as pessoas precisam saber é que a inflação do idoso, do custo do idoso, ao contrário do que pode parecer, ela é maior do que a média da população. Pra você ter uma ideia, do ano passado para esse, quase 5% aumentaram os custos com os idosos, com aquilo que eles usam, com fralda, com medicamento, essas coisas aumentaram muito. Existe algum subsídio do governo para medicamento ou não? Existe, mas para alguns medicamentos, para doenças crônicas, e ainda assim várias vezes faltam. Hoje, por exemplo, existem aqueles adesivos para as pessoas que têm alguma dificuldade neurológica e tal, que são muito caros. Uma caixa para 30 dias, custando aí cerca de 400, 500 reais. Então, ou você não pode dar, você imagina. E medicamentos em geral, os medicamentos de doença crônica, fora esses distribuídos na farmácia popular, eles custam muito caro, né? Então, tudo isso é um peso para a instituição que ela tem que vencer. Então, todo tipo de doação, para nós, significa um alívio e para melhorar e garantir a qualidade de vida desse idoso que está lá. E dos que estão em fila esperando para uma vaguinha. Tá certo. Então fica para você o convite para o leilão, que vai ter domingo, dia 30, a partir das 9h30. E esse apelo, caso você tenha condições de ajudar, que você ajude, porque realmente é um serviço que é muito bem prestado, já que a pessoa já mora num lugar em que não é a casa dela, e aí de repente ainda se falta algum subsídio, a gente sabe o quanto é difícil. É isso aí. João, quero agradecer a sua presença. Ficou alguma mensagem que você queira deixar? É só isso mesmo. Eu acho que a gente tem que agradecer muito essa população, que esses 99 anos, uma instituição que vai ficando centenária, que acompanha a idade aqui da cidade, né? É sem dúvida alguma uma instituição de referência na cidade, de referência na região, com o serviço que vem prestando, com a qualidade, né? E que a gente tem que manter. É um orgulho do mocoquense, um orgulho para a cidade que consegue ter serviços dessa natureza. Nós somos orgulhosos da Santa Casa e sabemos o esforço que também faz uma instituição daquele tipo, da gente ter um bom serviço numa cidade sem grandes recursos. A mesma coisa com relação ao acolhimento de idoso, né? A gente ter uma instituição desse nível. E certamente agradecer a todos que têm
mantido, e todos os anos mantida essa instituição nesse nível. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. que a gente sabe que nós. não é fácil. Não é fácil. É com você, Murilo.